Badaró? Quer dizer que o Biruliro ameaçou intervir nos preços do combustível? É sim, Cloroca. Ele tá tentando agradar uma base aliada dele, que são os caminhoneiros. E isso é bom? É bom pra ele, né, Cloroquita, que tá pensando apenas em se reeleger. Já pra economia do país e pros brasileiros, de um modo geral, não vai ser nada bom se ele insistir em intervir nos preços do combustível sem nenhuma contrapartida. Ué, Badaró, como assim? O cara tá querendo baixar o preço do combustível e tu tá dizendo que isso vai ser ruim pro povo brasileiro? Pô, Cloroca, se a gente for analisar essa questão a curto prazo, a gente vai achar o máximo. Afinal de contas, quem é que não quer pagar mais barato pelo combustível? Ninguém, né? Todo mundo quer pagar mais barato. O problema é a merda que isso vai dar depois. Como assim, Badaró? Cloroca, o barril de petróleo no mundo inteiro tem um preço único de mercado e esse preço é dolarizado e é aí que mora o problema. Ah, é, Badaró? E por quê? Porque existe uma disparidade entre a nossa moeda, que é o real, e o dólar. Ou seja, um dólar hoje está valendo pouco mais de R$ 5. Logo, se o barril de petróleo é negociado em dólar, para consumir isso em real, fica muito caro, sacou? Mais ou menos. Eu não entendo o porquê dessa desvalorização do real em relação ao dólar. Então, Cloroca, essa desvalorização se dá em função da diferença existente entre a capacidade de arrecadação tributária do governo americano e a capacidade de arrecadação tributária do governo brasileiro. Enquanto o governo americano arrecada muito mais do que deve, o governo brasileiro, ao contrário, está arrecadando bem menos do que deve. Só para você ter uma ideia, a dívida pública do Brasil hoje já compromete mais de 80% do PIB anual. Resumindo, enquanto a economia americana vai de vento em polpa, a nossa vai de mal a pior. E isso tem impacto direto na desvalorização do real em relação ao dólar, sacou? Ainda não, Badaró. Eu ainda não entendi o porquê a gente arrecada tão pouco se a carga tributária aqui no Brasil é tão alta. Por exemplo, uma das reclamações dos caminhoneiros e do povo de um modo geral é justamente esse percentual elevado de impostos cobrado no combustível. A taxa de ICMS do diesel está em 14%, enquanto que a taxa de ICMS da gasolina já está em 29%. Tá muito alto isso, Badaró. Isso é uma safadeza com o povo brasileiro. Coroca, eu concordo que é injusto com o povo brasileiro uma carga tributária tão alta. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode fazer uma análise superficial da questão, senão a gente corre o risco de transformar em herói aquele que é o principal responsável pelo abacaxi que a gente está descascando agora. Você tá falando do Biruliro? Ué, dele mesmo. Não é dele que a gente estava falando? Beleza, então me explica o porquê a culpa é dele. Bem, antes de te explicar, eu quero deixar bem claro que a culpa não é só dele, mas é também de quem o antecedeu na presidência da República. Tô deixando isso claro que é para não me acusarem de estar passando pano para a incompetência dos governos anteriores. Só que hoje, o presidente da República é ele. Logo, hoje também é dele a responsabilidade de reconduzir o país ao crescimento econômico. E se isso não está acontecendo, não dá para ficar eternamente colocando a culpa nos governos anteriores. Até porque ele se elegeu já sabendo dos problemas financeiros do país. Enfim, é ele que tem que mostrar serviço. Ué, Badaró, mas ele não tá tentando. Ele zerou os impostos do diesel por 2 meses e zerou os impostos do gás de cozinha por tempo indeterminado. Pô, Cloroca, e tu acha mesmo que fazendo isso ele tá ajudando o povo brasileiro? E não tá? Claro que não! Ele tá cometendo uma irresponsabilidade fiscal. Eu acabei de te dizer que a desvalorização do real em relação ao dólar se dá pela diferença de arrecadação entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil arrecada menos do que deve. Daí o Biruliro vai e abre mão de 3,5 bilhões de arrecadação só com o diesel e mais 1,2 bilhão com o gás de cozinha. Tu sabe o que isso significa? Não. Significa um rombo nas contas públicas. Ou seja, significa que ao deixar de arrecadar esses impostos, ele deixa também de pagar os juros da dívida pública. E se ele deixa de pagar, os juros correm e a dívida, ao invés de diminuir, aumenta ainda mais. Com isso, o
governo federal tem menos dinheiro para investir em saúde, educação e, sobretudo, em financiamento de crédito para recuperar a economia do país. Sacou? Saquei, agora eu saquei. Na verdade, o que você está querendo dizer é que ao invés dele ficar criando rumbo nas contas públicas só para agradar a base eleitoral dele, pensando em se reeleger em 2022, ele deveria usar os poucos recursos do Caixa da União para financiar um crédito viável para iniciativa privada. Agora me diz uma coisa, Badaró. Que sentido tem ele investir num financiamento à iniciativa privada se estamos no meio de uma pandemia? Pô, Cloroqueta, com ele se negando a entender que a vacina hoje é o melhor caminho para a retomada do crescimento econômico, aí não faz sentido nenhum mesmo. Agora, se ele mudar de comportamento e entender que só com a vacinação em massa é possível pensar em retomada da economia, aí faz todo o sentido do mundo um projeto de financiamento à iniciativa privada. O que a gente precisa entender, Cloroqueta, é que está tudo relacionado. Empresas fechadas e desempregos resultam em baixas de arrecadação tributária por parte dos governos. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais arrecadam de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Logo, quanto mais empresas fecharem e mais pessoas ficarem desempregadas, menor será a arrecadação com impostos por número de contribuintes. Assim, esses governos precisarão compensar a perda de arrecadação, aumentando ainda mais as taxas de impostos. Se essa compensação tributária não for feita, os governos não serão capazes de cumprir suas metas fiscais, aumentando suas dívidas e também a desvalorização do real frente ao dólar. Sacou? Saquei, Badaró. Agora eu me liguei na parada. Por exemplo, o preço do barril de petróleo é o mesmo no mundo inteiro e é dolarizado. E se ele for vendido aqui dentro mais barato do que é vendido lá fora, a Petrobras vai acumular prejuízo e pode até quebrar. Exatamente! E se os governos diminuírem as taxas de impostos num momento de baixa arrecadação por número de contribuintes, isso também vai gerar prejuízo aos governos e eles também podem quebrar. Isso aí, Cloroqueta. Agora tu imagina uma quebradeira geral, com mais empresas fechando, com mais pessoas desempregadas, passando necessidade. Que tragédia não seria isso pro povo brasileiro? É verdade, seria uma tragédia mesmo. Agora eu não entendo por que ao invés de fazer a coisa certa, ele fica aí fazendo essas lambanças e prejudicando a economia do país. Porque medidas populistas atendem melhor aos interesses políticos dele. Infelizmente, as pessoas analisam as coisas de forma muito rasa. Se ele diz que vai baixar o preço do combustível, as pessoas não querem nem saber se isso vai gerar um prejuízo com as quais elas terão que arcar lá na frente. Elas ficam felizes e acreditam que ele está fazendo isso pensando no bem delas. Entendi. Ele não faz a coisa certa porque fazer a coisa certa demora a dar ibope. E ele precisa de algo que lhe dê reconhecimento rápido. Afinal de contas, 2022 está logo ali. Bingo! O Cloroca já sacou a parada toda, mas e vocês que estão aí só de butuca no nosso Lero? O que vocês estão achando dessas interferências do Biruliro nos preços do combustível e nos impostos? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Aproveitem e deixem o like, que o like de vocês ajuda demais a impulsionar esse canal. Quanto a você que chegou agora, não deixe de se inscrever. Aproveite, acione o sininho, marque em todas, que é para você não perder os próximos vídeos. Bem, por hora o Hip vai ficando por aqui, mas é aquilo, já o Hip tá na área outra vez. Bye galera, até a próxima e fui!